Oi, gente, eu sou a Lu e hoje eu vou contar a história da Pequena Sereia. Na verdade, a verdadeira história da Pequena Sereia. A Pequena Sereia, ela é um conto originalmente criado pelo dinamarquês Hans Christian Andersen. E mais tarde teve sua versão adaptada e feita pela Walt Disney Pictures, né? Mas o conto original, que é esse do dinamarquês, ele é bastante diferente desse que nós conhecemos, tá? Então, essa história que eu vou contar hoje para vocês. Lá nas profundezas do oceano, existe o rei do mar. Ele mora com a sua mãe, porque ele já é viúvo há algum tempo, então ele mora com a sua mãe e suas 6 filhas. Dentre essas 6 princesinhas, existe a Ariel, ou a pequena sereia que nós conhecemos. Eles vivem lá e assim, as irmãs dela, as 5 irmãs dela, já têm lá a sua idade, já atingiram a sua idade de 15 anos, né? Que é quando elas têm permissão para subir lá na superfície e ver como que é lá. As irmãs dela, toda vez que voltava com alguma coisa, alguma coisa que elas achavam lá pelo mal, pela ali na beira da praia, e sempre trazia alguma novidade, aí contava o que elas viam lá, que eram as luzes da cidade, elas viam crianças na praia, brincando, correndo, se divertindo. Então, assim, a pequena sereia, né, que era mais novinha, ainda não tinha atingido a sua idade, ficava assim meio que louca para poder ela atingir logo os 15 anos e poder também subir e conhecer a vida depois das águas. Só que assim, essa princesa, ela era linda, gente. Ela era muito bela, ela tinha uma voz encantadora, assim. Era uma voz tão macia e tão suave que encantava todos que ouviam a voz dela. Enfim, e os dias foram passando, os anos foram passando, e a princesa atingiu a sua idade de 15 anos e ela pôde subir também para conhecer como que era a vida ali na superfície do mar. E ela, nessas idas e vindas dela, um dia, na noite, na verdade, ela estava acontecendo uma festa em um barco, um navio, eu acho. Um navio, uma embarcação que estava lá em cima. E ela ficou ali vendo aquela, porque estava bem iluminado, né? O navio estava tendo muita festa, tinha muita gente. E ela ficou ali admirando quando ela avistou o príncipe. Um homem muito bonito, muito elegante, que ela se apaixonou. E aí, gente, aconteceu uma tempestade assim bem forte, bem violenta, que balançou bastante o navio, né? E o navio veio a afundar. Só que aí a Ariel, ela viu que o príncipe não sabia nadar e ele foi arremessado contra as águas e ele não sabia nadar. Ela nadou até ele, salvou ele, levou até a praia, ficou lá aguardando até que alguém chegasse, porque ela é sereia, né? Ela não podia sair da água. Então ela ficou ali até que sinos de uma igreja próximo dali é, tocaram sinos ali, algumas moças saíram da igreja e uma delas avistou o príncipe na praia e foi ajudar enquanto Ariel se afastou, ficou lá escondida, observando, até que uma moça chegou e ajudou o príncipe, pegou ele e levou para o castelo. Só que o príncipe, ele estava desacordado, porém ele ouviu a voz de Ariel. Lembra que Ariel tinha uma voz bem bonita, bem marcante? E o príncipe, ele não viu o rosto de Ariel, mas ele ouviu a voz de Ariel. Beleza. Um tempo se passou e Ariel não conseguia esquecer do príncipe. Ela estava apaixonada por ele, óbvio, e ela contou para as suas irmãs. E antes disso, antes de ela contar para as irmãs, ela sempre subia até a superfície para ver se ela encontrava o príncipe, se ela via ao menos de longe o príncipe. E ela nunca conseguia ver e ela ficou muito triste com isso, até que ela contou que ela estava apaixonada para as irmãs dela. E as irmãs dela já tinham mais experiência, já sabiam nadar mais lugares lá em cima. E elas pegaram Ariel e levou até próximo ali é o castelo do príncipe. E ela viu o príncipe. E de longe, óbvio, né? Ela viu o príncipe, sabia onde o príncipe morava, então ela sempre ia lá, né? Ficava ali nadando próximo para ver se o príncipe também avistava ela e tal, mas enfim. Idas em vão, porque o príncipe nunca viu ela lá em cima. Beleza. Passou um tempo e ela
conversando com a avó, perguntou como que se ela poderia um dia virar humana, e a avó dela falou que sim, que existia, mas assim, a única forma disso acontecer era se um humano se apaixonasse por ela. Então, o que é que a danada fez? Né? Não aguentou, fogo no facho, fogo no rabo, né? Então, ela foi lá se embrenhar lá dentro do mato, do mar, e foi atrás de uma bruxa, né? Pra poder fazer, sei lá, ajudar ela a subir lá pra encontrar lá o príncipe encantado dela, fazer com que ele se apaixonasse por ela. Então, acho que daí já tá errado, né? Não sei, mas enfim. Só que a avó tinha avisado pra ela esquecer essa história de fazer o humano se apaixonar por ela, pra ela se transformar em humano. Até porque sereias viviam por 300 anos, lindamente. Jamais trocaria isso. Mas enfim, a avó dela falou, olha, não tire isso da sua cabeça, esqueça isso, porque nós podemos viver 300 anos, enquanto o humano, em determinada idade lá, eles morreriam, teriam, sei lá, a alma eterna, uma coisa do tipo. E aí, mas ela, né, não satisfeita, 15 anos, né? Quem segura uma menina de 15 anos, gente? Ninguém na vida. E aí ela foi lá, né, continuando, ela foi lá procurar a bruxa falou, olha, eu vou sim te ajudar, mas em troca você vai me dar o que ela tinha de mais precioso era a voz. Mas vocês lembram que quando ela salvou o príncipe lá em cima, a única lembrança que o príncipe tinha dela era a voz. Mas enfim, ela aceitou esse trato lá com a bruxa lá, feiticeira, né, uma bruxa feiticeira. E aí a bruxa tirou a voz dela e deu uma porção para que quando ela chegar ao nascer do sol, ela tomaria essa porção e ela se transformaria em humano. Seria doloroso, seria um processo doloroso, porque ela tinha cauda, né? Ela era uma sereia. Então, seria doloroso, porque seria ali como se, sei lá, uma faca tivesse abrindo ali a cauda dela para que se transformassem em pernas. Mas ela se importou com isso? Não. Como eu falei, ninguém segura uma menina teimosa de 15 anos de idade, não é verdade? E ela pegou essa porção, foi embora, já estava sem voz, ela não tinha mais voz, ela só tinha agora a beleza dela física. A voz dela, que era o mais importante, que ela também não sabia disso, né? Seria o mais importante até para o príncipe identificá-la, ela algum dia na vida, né, se caso ele se encontrasse. Mas enfim, ela aceitou isso, subiu com a porção, foi embora, largou a família, subiu lá, né, tomou a porção. E quando o sol nasceu, ela estava com belíssimas pernas, gente. A cauda dela tinha ido embora e tava lá as lindas pernas dela, ou seja, agora ela era uma humana. O príncipe avistou ela na praia, ela estava lá caída, ela não aguentava andar direito porque ela sentia muita dor. Gente, mas que negócio, hein? Ela sentia muita dor, mas mesmo assim o príncipe pegou ela, o príncipe não sabia quem era ela, mas o príncipe ajudou, levou ela pro castelo, cuidou dela, todo mundo lá no castelo cuidou dela, achou ela uma moça muito bonita. E aí, ela... não lembro mais da história. Ah, tá. Ela vestiu roupas, o pessoal lá no castelo deu roupas muito bonitas pra ela vestir e tal. Beleza, ela ficou lá vivendo com o príncipe, apenas como amigo. Gente, o negócio era... nossa, foi tanta maldade assim, né? Porque assim, ela queria tanto o príncipe, ela conseguiu, né, chegar perto dele, ela conseguiu viver, se transformar em humana, mas quando ela chegou lá, ele não a reconheceu. Então, assim, meio que não adiantou muita coisa, não. E tanto assim, que ela recebeu permissão para dormir do lado de fora do quarto do príncipe. Ela dormia, gente, do lado de fora do quarto do príncipe. Mas pra ela tava bom, tava satisfeita, né? Com aquilo, tava próxima olha, tava próxima. Tava próxima do príncipe. Enfim, vai entender o coração e a cabeça desse povo. E aí, gente, passou um tempo, ela tava sofrendo muito, né, com aquilo, porque ela tava próxima do homem que ela amava, mas ele não reconhecia, porque a única lembrança que ele tinha dela
era a voz linda que ela tinha. Então seria a única forma dele identificar. Mas ela não podia falar. Mas será possível que não tinha uma caneta? Uma caneta para ela escrever no papel todo o processo que ela fez? Não, gente. Uma caneta, sei lá, gesto. Não sei, não tinha caneta, podia escrever lá na areia. Ai, gente, não sei, acho que ela deveria ter pensado um pouco mais. Mas enfim, voltando para a história, né? Quem escreveu a história foi Cristo, não foi eu. Então, ela chegou o dia que o príncipe precisava se casar, né? O príncipe, ele tinha se apaixonado de verdade pela moça da voz que ele ouviu, mas ele não podia encontrar, ele não tinha como encontrar ela. Aí chegou o dia que o rei lá, do pai do príncipe, não sei, deve ser o rei, né? Ele, né, decidiu que o príncipe precisava se casar. E aí chegou o dia do príncipe se casar, eles arrumaram lá uma menina lá pro príncipe, que não era Ariel, óbvio. Ninguém sabia que Ariel era Ariel, porque Ariel não falava, né? E aí, nesse dia, gente, do casamento, que o rei ia conhecer a menina, que ele ia se casar, a Ariel avistou as irmãs dela dentro do mar. Ela avistou as irmãs lá, as irmãs sem cabelo, né? Sereia tem aquele cabelão, né? Maravilhoso. As irmãs dela estavam, as 4 irmãs, sem cabelo. E aí ela perguntou por que elas estavam daquele jeito. Ela falou que elas foram salvar ela. Elas foram até a bruxa Malá, trocaram o cabelo dela. Olha, mas que bruxa, hein? A bruxa pegou o cabelo das irmãs em troca. Ela levaria o punhal até a irmã, no caso a princesa, a pequena sereia, né, para Ariel. Ela pegaria o punhal e tacava no coração do príncipe, e aí aquele feitiço seria quebrado, o príncipe morreria e Ariel voltava para o mar, voltava a morar com as irmãs. Por quê? Quando Ariel fez o trato lá com a bruxa, ela avisou: o cara vai se apaixonar por você e ele precisa se apaixonar por você e ele precisa casar com você para você conseguir ter a sua vida lá humana. Caso isso não acontecesse, ela morreria, ela ia virar espuma, né? Ela ia cair na água e ia virar espuma, né? E de certo modo o príncipe não se apaixonou por ela, porque ela não poderia, então. E o príncipe iria casar com outra mulher. Então, de alguma forma, ela ia morrer de qualquer jeito, gente. Então, por isso as irmãs foram lá, fizeram o trato com a véia lá, má, da bruxa, fizeram o trato, deram o cabelo delas pra véia lá. Pra que essa véia quer? Mas, quer cabelo? Então, deram o cabelo lá pra véia. A véia deu um punhal, né? Realmente ia salvar a vida da Ariel. Porém, a Ariel ela não aceitou, né? O amor dela pelo príncipe era muito, então ela aceitou a morte, né? Ela pegou o punhal que as irmãs ainda perdeu o cabelo. Ué, as irmãs perdeu o cabelo. Ó, a avó avisou que não era pra ela ir, que ela tinha 300 anos pra viver. Ela preferiu ter a vida mais curta para ser como humano. As irmãs, olha, vai entender esse povo. As irmãs deram o cabelo dela para poder salvar a vida e a menina não aceitou. Tudo bem, uma atitude nobre, mas enfim, né? Ela simplesmente aceitou a morte porque o príncipe, né, se casou com outra mulher, não se casou com ela, então ela ia morrer de qualquer jeito. Ela não aceitou de forma alguma matar o amor da vida dela, né? Então ela trocou a vida dela sim, por esse grande amor. Ela chegou esse dia e ela morreu, gente. Ela se jogou na água e ela virou espuma, como a bruxa havia dito para ela, porque para ela sobreviver, o cara tinha que se apaixonar por ela. Isso não aconteceu. Mas assim, a atitude dela foi tão nobre que ela morreu, ela virou espuma, mas ela não desapareceu. Ela encontrou alguns espíritos ali na água e esses espíritos resgataram ela. Eles resgataram ela iria ficar vivendo ali, né, como se ela estivesse vivendo ali no ar. Ela ia, tipo, sei lá, levar coisas boas para as pessoas que sofressem, tipo assim, uma brisa, tipo assim, eu tô sofrendo, ela vai lá e sopra uma brisa boa e eu vou me sentir melhor.
essa ia ser a missão dela por 300 anos. Daí em diante ela ia ter a alma dela eterna. Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim. Porque, cara, ela tinha a vida dela, linda, lá no oceano, gente. Tanto sereio lá, mas eu ia passar o rodo geral antes de... Ela lá, enfim, cada um tem suas escolhas, né? Ela tinha 300 anos, foi avisada várias vezes do que ela iria acontecer. Eu não tô julgando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não tô julgando, mas a bichinha, ela teve algumas oportunidades, mas ela preferiu, né, ir atrás do grande amor da vida dela. 15 anos de idade, pelo amor de Deus, 15 anos de idade, muito novinha, brigo logo mesmo. Muito novinha, assim, para se apaixonar, muito cedo, tanta coisa para ver pela frente, mas enfim, isso é só um conto, eu achei muito legal, a verdadeira história, triste, mas o final foi nobre, né, porque ela teve um grande coração, ela preferiu salvar, ela fez um monte de burrada, mas preferiu salvar a vida do grande amor da vida dela, ela trocou a vida dela por isso, e essa história eu achei muito legal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, conta aqui pra mim, quem sabe, né, eu não trago mais histórias assim pra vocês, em um formato melhor que esse. Mas enfim, esse foi o de hoje. Obrigada, gente, por ter ficado aqui até aqui. E um beijo e até a próxima. Fui!